Boa noite! Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live, a live da semana. Ah, a Tati entrou. Dona Leda. Pessoal entrando. O pessoal tá entrando. Vamos ver. Ah, consegui, que chique. Hoje eu tô chique, ó. Hoje a gente vai ter slides. Oi, Tati. A Tássia também, a Silvana chegou também. Já vai compartilhando, mandando aviãozinho. Que daí manda o aviãozinho, compartilha com os coleguinhas, compartilha com a família, compartilha com os amigos da faculdade, os amigos de trabalho. E manda o coraçãozinho que o Instagram entende que é uma live relevante e compartilha isso com mais pessoas. Assim a gente vai impactando mais e mais pessoas. Aê, bastante coraçãozinho, isso. Maravilha. Hoje nossa live, como está constando ali, sistema representacional. A gente vai estar conversando sobre o sistema representacional. E o que isso tem a ver com PNL? O que essa live, qual a relação com PNL, qual a relação com hipnose, com tudo que a gente veio conversando até então. Ela tem tudo a ver com programação neurolinguística. Porque a gente vai estar conversando... Ah, a Janaína entrou também. A gente vai estar conversando sobre como nós interpretamos o meio ao nosso redor. E como o meio ao nosso redor influencia a nossa vida, influencia as nossas experiências. E junto com isso, de certa forma, em alguns treinamentos eu já falei disso, já conversei sobre esse tema, mas hoje tem a oportunidade de a gente aprofundar um pouco mais. A gente vai estar indo um pouco mais fundo em como funciona. Então já deu 3 minutos, vamos aguardar mais um pouquinho, enquanto isso eu vou colocar uma musiquinha para a nossa live ficar mais animada. Eu estou bem contente que eu estou com o recurso para compartilhar com vocês. Olha, ficou muito chique com o slide. Então eu vou estar compartilhando alguns slides contigo que eu acredito que se torna mais interativo e fica muito mais legal. Vamos ver, deixa eu achar uma música para nossa live. Aqui tem as músicas que eu gosto. Então, a gente coloca uma musiquinha. Seu Rocha conseguiu chegar. A Lisete, querida. Seu Rocha, eu sempre falo seu Rocha é meu pai. É Leonardo, mas nem ele sabe. Se chamar de Leonardo, ele nem sabe que está falando com ele, de tão acostumado que ele é seu Rocha, sempre, acho que desde a época do exército. Então, por isso que eu chamo ele de seu Rocha. Mas é o meu pai, que deve ter voado na estrada para chegar a tempo e conseguir assistir. Depois me dizem se a altura... Minha mãe chegou, Dona Elvanir. Se a altura tá boa da música. E daí a gente já inicia. Sei que tem um delay. Quando alguém ouvir a música, me avisa se tá boa a altura.
E já iniciamos, que já deu nossos 5 minutos. Renato. Daí alguém me avisa. E manda aviãozinho e vai compartilhando aí para mais e mais pessoas entrarem na live. Vamos ver. Silvana mandou palminhas. Tá bom a altura do som? Daí alguém me confirma se tá ok. Que hoje é um tema muito top. O volume tá baixo? Boa noite, Renato. Dei uma aumentadinha então aqui. A Jacinto falou que tá ótimo, então perfeito. Então vamos seguir, vamos iniciar a nossa live. Como eu tinha colocado para vocês, a nossa live, o tema dela tá aqui, sistema representacional. O que é o sistema representacional? Qual que é a importância dele? Como isso influencia a nossa vida? E a primeira pergunta, eu inicio esse dia com uma pergunta para vocês refletirem. O que vocês estão vendo é a realidade? O que vocês estão enxergando agora, o que vocês estão vendo, ouvindo e sentindo é a realidade? Minhas alunas, eu sei que já sabem disso, e outras pessoas ainda deve ser uma novidade. Como assim realidade? Claro que é realidade. Estou vendo, estou ouvindo, estou sentindo, e tudo isso é a realidade. E na verdade, o que você está vendo, o que você está ouvindo, está sentindo é uma representação interna da realidade. Como assim uma representação interna da realidade? A gente vai conversar, explicar passo a passo como que funciona isso. Como é essa questão da realidade interna. E aqui eu coloquei, eu gostava de considerar ele como Aristóteles, mas ele é carequinho, então é o Sócrates. E essa questão de entender a realidade, entender como o meio nos influencia, é uma busca da humanidade há muito, muito tempo. E a gente tem que sempre estar questionando. Até hoje eu estava conversando com uma das colegas da faculdade justamente sobre isso. A gente tem que ser um buscador para não se conformar e não aceitar qualquer realidade que nos passa. Então, essa questão a gente sempre tem que estar atrás. E como eu falei, nós criamos uma visão da realidade, uma representação interna da realidade. Essa imagem, eu tenho certeza que está pequenininho e que provavelmente vocês não estão conseguindo ler, mas não se preocupem, porque a gente vai estar falando sobre cada um desses pontos. É um rosto de uma pessoa, dá para uma imagem, uma representação do rosto de uma pessoa. Eu tenho a entrada, eu tenho os filtros, eu tenho a representação interna da realidade, que vai afetar meu estado emocional, vai afetar meu comportamento e vai afetar minhas novas experiências. Não se preocupem com isso agora, a gente vai retornar nessa imagem. Então, essa imagem a gente está começando com ela, mas a gente vai retornar novamente. Mas antes de aprofundar cada uma dessas etapas, eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Filosofia tolteca. O que é a filosofia tolteca? O que é esse índio, né, digamos assim? Na verdade, os toltecas eram um povo do México e que foram subjugados pelos astecas. Então, ele é um povo anterior ao asteca. E era formado por artistas e filósofos. Na verdade, cientistas, conhecedores da natureza, do universo e do ser humano. E uma das coisas que eles colocavam dentro
do conhecimento, da visão deles, era que tudo que nós enxergamos, tudo que nós observamos, contemplamos, é um espelho, é um reflexo daquilo que somos. Então, se eu for olhar a natureza ou olhar outra pessoa, aquela pessoa é um espelho do que eu sou. E no entendimento deles, todos nós somos luz. Somos uma centelha do divino. Então, se somos luz, vamos enxergar nos outros luz. Mas por que não conseguimos enxergar nos outros luz? Por que a gente enxerga no outro uma pessoa chata, no outro um encrenqueiro, no outro problema? Ou na natureza mesmo, quando a gente olha a natureza, tem pessoas que não conseguem ver beleza na natureza. Por que acontece isso? No entendimento deles, existe uma névoa entre o objeto contemplado e nós. Então, até eu coloquei aqui um outro. Então, se eu estou olhando um espelho e entre eu e esse espelho tem uma névoa, eu não vou conseguir ver essa luz, eu não vou conseguir ver essa realidade que eu sou, que é o meu brilho, minha luz, que é a centelha divina que há em mim. Até aí, tranquilo. E o que eles colocavam sobre isso? Que essa névoa é uma ilusão. Então eles colocavam que era um sonho acordado. Então, ok, um sonho acordado que cria essa névoa, cria essa ilusão e que impede de eu ver o meu eu interior. Aqui que está, não sei se lembram da nossa live com hipnose, que eu comentei do eu interior, minha essência, o meu eu maior. Então, eu não consigo ver o meu eu maior se tem uma ilusão, se tem uma névoa que impede isso. Então, tudo isso impede de eu conseguir ver a realidade. E o que é essa ilusão? Daí, mas o que é a ilusão? O que influencia nessa ilusão? E agora vocês vão ver tudo se encaixando. A ilusão é isso aqui que eu coloquei. São nossas crenças. E essas crenças são o quê? O que é crença? Crença nada mais é de tudo aquilo que a gente aprendeu como uma verdade. Eu sempre coloco os 7 P's. O que a gente aprendeu com os nossos pais, com nossos professores, com nossos parentes, com o padre, com o pastor, com as propagandas e com os parceiros, os amigos. Então, os 7 P's. Tudo aquilo que construiu nossas crenças. Nossos valores, valores familiares, aquilo que a gente aprendeu. Os preceitos éticos e morais. Então, aquilo que a gente acredita, que a sociedade estabelece, na verdade, como regras morais, aquilo que umas estão em lei, outras são pelos bons costumes, a gente segue. E a ética, tudo aquilo que a gente reflete sobre o modo de viver. Então, tudo isso influencia as lembranças e as experiências de vida. Tudo isso forma essa névoa, forma essa ilusão que interfere, que impede a gente de contemplar o nosso eu verdadeiro. E aqui a gente vai seguindo. E essa ilusão faz o que além disso? Essa ilusão, que são esse conjunto de elementos que eu coloquei, eles criam filtros. Eu coloquei essa imagem que eu achei muito legal. Eles criam filtros. Filtros que vão influenciar na forma que a gente vê a vida. Então, como assim? Se eu acredito que a vida é difícil, se eu acredito que ser rico, que os ricos exploram as pessoas, tudo isso vai influenciar a forma que eu vejo a vida. São filtros que vão influenciar a forma que eu vejo a vida, a forma que eu me conecto com a vida. Outra coisa que essa ilusão, que essas crenças, esses valores, esses princípios, toda essa bagagem faz é isso aqui. Tudo isso vai influenciar e vai criar nossa persona. Vai influenciar na forma que a gente cria a nossa persona. E o que é a persona? É aquilo que eu coloquei ali mesmo. Persona eram as máscaras que era usada no teatro, né? Então, a persona. Então,
tinha várias máscaras diferentes para cada personagem. E é isso que a gente cria, a nossa persona. E agora ficou claro a filosofia com o que a gente estava falando lá de PNL e de representação, sistema representacional. Se eu enxergo no outro um espelho que vai refletir o que sou, e se eu estou com uma máscara, eu vou enxergar nesse espelho, não eu, e sim a máscara. Esse era o entendimento deles. Então toda essa historinha foi para mostrar isso, que a ilusão, que essa névoa é a nossa persona, é a nossa máscara, que impede de vislumbrarmos o nosso eu verdadeiro, vislumbrarmos nossa essência, vislumbrarmos nosso eu maior. E aí influencia a forma que a gente se conecta com a vida. Porque se eu olho carregado de crenças limitantes, carregado de experiências tristes, de situações difíceis, tudo isso vai influenciar a forma que eu vejo a vida. Então eu vou ver a natureza e não vou ver o brilho real que ela tem. Porque eu não estou enxergando a natureza, ela é um espelho da forma que eu carrego a vida. Ela é um espelho da persona que eu estou apresentando. Então tudo isso influencia. E a persona, aqui está a persona. Vamos falar mais sobre a persona. Persona, ela muda no tempo e no espaço. O que é isso, mudar no tempo e no espaço? No tempo, em que sentido? A persona que eu usava na infância para conquistar atenção, para chamar a atenção, não é a mesma que eu vou usar na adolescência, não é a mesma que vai ser usada na vida adulta. Então ela muda com o tempo. E não só porque a pessoa cresceu, mas ela muda também de acordo com as experiências que você tem, as experiências de vida. Automaticamente, tudo isso vai influenciar. Você vai mudando a persona de acordo com as experiências que vão ocorrendo na sua vida. Então, isso que é mudança no tempo. E mudança no espaço. O que é mudança no espaço? A mudança no espaço é ambientes. Na faculdade é uma forma, na escola é outra, no trabalho é outra, na família é outra. As pessoas apresentam personas diferentes de acordo com o ambiente, de acordo com o espaço. Então, no ambiente, ele se apresenta como uma pessoa extremamente séria. No outro ambiente, ele se coloca mais amigável. Então, tudo isso influencia, que é o tempo e o espaço. E por que a persona? Por que a gente trabalha, cria essa ilusão na nossa vida e colocamos isso, colocamos essa persona, essa máscara para viver em sociedade? O ser humano ele é movido por dor e prazer. Nós buscamos o prazer e nos afastamos da dor. Então a gente foge da dor, da tristeza, do medo, a gente se afasta disso e busca incessantemente o prazer, a alegria, a felicidade. Então dor e prazer é o que move o ser humano. Automaticamente, desde criança, a gente entende que determinados comportamentos agradam e a gente começa a criar essa persona para ter a recompensa. E qual que é a recompensa? É você ser percebido, é você ser aceito. E a criança faz isso. Eu sei que tem algumas alunas que estão aqui que são mães, outras são avós e tem contato com criança. Como a criança tem a facilidade de aprender e a facilidade de entender que se ela começar a ser mais simpática, mais queridinha, mais bonitinha, vai receber atenção e ela começa a ter esse comportamento. Por quê? Ela entendeu que aquilo lá é importante, aquilo lá tem uma recompensa, que é ser percebido. Então, a gente faz isso por causa da recompensa. Outro detalhe importante da persona. Tem máscaras que a gente usa porque é a forma que nós queremos ser vistos pelos outros.
E o outro tem determinadas máscaras que a gente coloca, que é aquilo que os outros esperam de nós. Então, ou é a forma que eu quero ser visto perante a sociedade, ou é a sociedade espera isso de mim, então eu vou usar a máscara que a sociedade espera de mim. E a sociedade coloca aqui pais, amigos, colegas, familiares. Então a pessoa cria uma máscara que atende à expectativa do outro, sempre pensando na recompensa. Aqui a Neia colocou: onde o infinito está em mim, não vivo mais nas crenças limitantes. Exatamente, esse é o objetivo. A gente não permitir que essas crenças limitantes impeçam a gente de ter o melhor da vida. Agora vamos seguir. Daí vem, mas quais são essas recompensas que a gente pode ter, né? Que recompensa eu consigo ter com elas? Então aqui, o reconhecimento, então, eu coloquei aqui um troféu, ser reconhecido, ser percebido pelos outros, ter poder, ter reconhecimento. Um outro que é extremamente importante para muita pessoa, coloquei aqui o tio Patinhas, justamente para dar um impacto, a maioria conhece. Dinheiro, dependendo da forma que eu me coloco perante a sociedade, isso vai influenciar no poder que eu tenho, isso vai influenciar nos recursos que eu vou conseguir trazer para a minha vida. Só que não é esses os principais. Os dois principais é aqui, ó. Até eu coloquei. Massagem no ego. Muitas pessoas, elas têm uma determinada persona simplesmente pela massagem no ego. Ele é simpático, ele é querido, ele é agradável, simplesmente porque aquela persona vai conseguir permitir que ele tenha, seja visto perante os amigos como uma pessoa agradável e tudo mais, e ele atinge aquilo que ele tanto quer ser percebido pelos outros como uma pessoa agradável. E o principal é esse, que eu vou colocar aqui. Gravem isso, que isso é o que faz muita gente viver uma vida limitada. A gente busca ser notado, visto, admirado e principalmente, entre aspas, amado. Você deixa de ser você deixa de expor o seu eu, a sua essência, para atender a expectativa do outro, para você se sentir amado. Então, isso a gente tem que cuidar. Então, toda essa história foi para a gente chegar nisso. A persona, o papel que isso tem, o papel que esses filtros têm na nossa vida, nas nossas experiências. E a gente vai seguir, vamos aprofundando. E onde entra a PNL em tudo isso? Onde entra a hipnose, onde entra a PNL, onde entra a meditação? Qual a influência disso? Quando a gente faz hipnose, quando a gente trabalha com meditação ou com a programação neurolinguística, é justamente a gente se libertar dessas crenças limitantes, se libertar desses filtros. Então o Joaquim está falando que o filtro é ruim? Depende. Como assim depende? Vou pegar um exemplo bem simples. Imagina se a experiência de colocar a mão no fogo não ficasse registrado como um filtro, de que quando eu coloco a mão no fogo eu me queimo e machuco. Sempre eu iria colocar a mão no fogo. Então, o filtro, ele é importante, desde que ele não deforme a realidade. Desde que ele não vire essa névoa que impede de você ver no outro, ou ver na natureza, ou ver no que você está contemplando a beleza da vida. Então, se ele permite que você veja com mais clareza, é um filtro que está tornando mais claro, mais nítido, show, ele é importante. Que permita que você viva com segurança, que não se machuque, como o exemplo que eu coloquei, a mão no fogo, excelente. Então, o filtro, ele depende do contexto e depende da função, desde que ele não torne nebuloso o seu contato com o meio externo. E vamos seguindo com a nossa. Mas Joaquim,
eu tenho tanto problema, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho traumas, tenho dores, que tudo isso vai influenciar na forma que a gente vê a vida. Tem pessoas que têm traumas gigantescos, tiveram experiências de vida extremamente complexas, extremamente difíceis. E cada pessoa, da sua forma, da sua maneira, teve uma experiência complicada. Ninguém é isento disso. Ou teve ou está passando nesse momento por uma experiência difícil. E todos nós temos a possibilidade de olhar com outros olhos isso. Porque se você conseguir evitar que esses filtros tornem nebulosa a sua forma de ver a vida, você vai conseguir ver o divino, vai conseguir ver a luz em tudo e em todos. E quando você consegue ver essa luz, que é a sua, né, o reflexo de você mesmo, isso vai fazer com que os seus problemas, por maior que sejam, eles sejam ínfimos, eles fiquem pequenininho, pequenininho, pequenininho. E eu entendo que parte também dessa questão, nossa, eu tô cheio de problema, a vida corrida, mas o acelerado da vida, muitas vezes é nós mesmos que colocamos. Esses dias até uma das meninas que estão aqui, a Tássia, ela postou, acho que foi ontem, uma mensagem muito linda sobre justamente esse recurso do WhatsApp de 2 vezes, né? De você acelerar a voz. Ou seja, antigamente era um recurso que a gente utilizava para estudo, ou para assistir um vídeo com maior velocidade, poder estudar mais, mas agora a gente está tornando até as nossas relações interpessoais, relação com pai e mãe, relação com os colegas, também em 2x. Ou seja, eu não estou tendo nem tempo e paciência para ouvir a voz das pessoas próximas. E eu perco a oportunidade de curtir aqueles momentos. E é simples os momentos. Um exemplo que eu coloco, que eu não sei se todo mundo viu, que eu postei, foi essa semana, esse final de semana passado, um pássaro que apareceu aqui pertinho da sacada do apartamento. Eu estou no centro da cidade. Um pássaro que eu nunca vi. Era lindo, 60 centímetros, 2/3 dele era só a cauda, uma cauda, coisa mais linda do mundo. Muita gente pode ter, mas para que isso? Parar as coisas que você está fazendo para contemplar. Aquele momento é um momento único, nunca vai se repetir. Era um animal que eu nunca tinha visto na vida. E eu tive a oportunidade de ver ele, fui atrás de saber como é o canto dele, qual que é o significado dele e tudo mais. Então, pequenos gestos, pequenas coisas que tornam a vida mais colorida. E ao mesmo tempo você se torna grato pela vida, por pequenas coisinhas. Porque tem pessoas que falam, eu não tenho nada a ser grato. Você tem um teto, você consegue enxergar, você consegue ver, você consegue andar, você tem tantos recursos, você tem água quente, até esses dias eu vi sobre isso, e você não tem nada para agradecer. Ok, que tem muita coisa que você deseja ter, mas seja grato pelo que você já tem. E quando você começa a ter esse sentimento de gratidão, tudo vai fluir. Mas você só vai conseguir ter sentimento de gratidão quando você consegue ver a luz de tudo que está ao seu redor. Então, isso é extremamente importante. E vamos continuar aqui. Então, outra coisa extremamente importante. Quando você olha para trás, as histórias que você já vivenciou, os caminhos que você já passou, e consegue ver um significado positivo naquela dor, naquele trauma, porque às vezes não vai ter necessariamente um significado positivo para a sua vida em si, mas sim aquela história que você passou vai contribuir, você vai poder contribuir para ajudar outras pessoas. Então, a tua dor vai servir de força para outra pessoa. Quando você consegue ressignificar a tua história, você transforma outras vidas. Então isso é extremamente importante, você conseguir olhar com amor o teu passado. Independente da dor que você teve naquele momento, não significa que às vezes aquela dor vai continuar lá. A dor não necessariamente vai continuar lá, a experiência vai continuar, porque a experiência nunca vai ser apagada. A experiência está lá, aquilo aconteceu, aquilo fez parte da sua vida, mas não machuca mais.
a dor não existe mais, não machuca mais. E aquela vitória, digamos, aquela superação vai contribuir para a vida de outras pessoas. Então, você olhar para trás com amor e ressignificar essas experiências. E isso é extremamente importante. Eu coloco aqui a vida. A vida é feita de pequenos momentos, de pequenas oportunidades. Essa semana, ontem, eu estava indo para a faculdade. Eu tenho certeza que eu estava dirigindo o carro, estava sozinho e vi um casal de papagaios. Eu tenho certeza que tinha muita gente passando a mil ali, caminhando, e que não tinham contemplado aquilo. Então contemple pequenas coisas. É o céu, é o amanhecer, o final do dia, a lua. Até esses dias o meu pai mesmo comentou que ele sabe que eu sou apaixonado por isso, que tinha a lua de fogo, aquela lua vermelha, tal, coisa mais linda do mundo, que tinha a lua gigante. Tem tanta coisa linda que às vezes a gente perde a oportunidade. Mas é que eu não tenho tempo para essas coisas. Se você não tem tempo para as pequenas coisas da vida, você não vai conseguir vislumbrar as grandes. Então, aproveitando, parafraseando o tio Patinhas, né, que o tio Patinhas falava, se você cuidar dos centavos, não precisa se preocupar com os milhões. Então, parafraseando ele, se você cuidar das pequenas bênçãos da sua vida, você não precisa se preocupar com as milhares e gigantes bênçãos que vão surgir na tua vida. Elas vão surgir naturalmente. Então, cuide desses pequenos detalhes. Se às vezes tem tantas bênçãos e a gente não consegue enxergar. Então, a vida é feita desses pequenos momentos que a gente tem que aproveitar. E tudo isso é para coloquei esse aqui, que ela, na verdade, foi criada por um psicólogo americano, o personagem, né? Um dia a gente ainda vai conversar sobre ela. E, na verdade, é o papel de que não deixe que as dificuldades sejam maiores do que você. Se você conseguir ver com outros olhos, tudo vai se tornar pequeno, você vai ser gigante perto disso tudo que possa estar ocorrendo na sua vida nesse momento. E aqui nós voltamos para o nosso sistema representacional. Espero que o meu ritmo não tenha sido tão rápido, que deu para entender o que eu queria transmitir e conectar a filosofia tolteca com a PNL, com essa representação. Então, onde que está essa representação? O que isso significa? E que está ali pequenininho, mas vai dar para entender. Primeiro, aquela flecha. O que é aquela flecha? São as entradas através dos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, o tato, o olfato e o paladar. Então, por meio dos sentidos, a gente se conecta com o meio externo. Então, os sentidos vão permitir que a gente capte o que está acontecendo ao nosso redor. Só que depois vem os nossos filtros, que a gente tinha conversado, né? As ilusões. E esses filtros são o quê? Está ali, tem até... acho que dá para conseguir enxergar. As lembranças, as crenças, as atitudes que a gente já teve, os valores, os princípios, preceitos morais, preceitos éticos, as experiências que a gente teve, tudo isso é filtro que vai deformar a realidade. Muitas vezes, primeiro, normalmente eles são no piloto automático, você não pensa a respeito deles, simplesmente acontece, e eles modificam, deformam ou generalizam a realidade, ou eliminam determinados detalhes. Coisas importantes às vezes são eliminadas, deforma a realidade ou generaliza. E a gente vai conversar sobre isso. E depois de passar nesse filtro, eu crio uma representação interna da realidade. Daí eu crio a realidade. A minha realidade. E essa realidade vai afetar o meu estado emocional, vai afetar o meu comportamento e, por fim, vai afetar as minhas experiências. Então, nossa, Joaquim, ficou confuso.
fala devagar. Eu vou falar de um jeito que vai ficar muito mais simples, que é um exemplo que eu sempre utilizo porque é simples, prático e muito claro. Entrada. Digamos que eu namorava uma menina e namorava há 10 anos. E sempre que eu estava com ela, ela chegava e falava: meu amor, meu amorzinho, eu amo você. Meu amor, meu amorzinho, eu amo você. Meu amor, meu amorzinho, eu amo você. Ou seja, a entrada. Eu ouvia sempre: meu amor, meu amorzinho, eu amo você. Vivi 10 anos com ela, nossa, relacionamento maravilhoso. Até um belo dia que ela chegou, me abandonou e me trocou por outro. Eu fiquei arrasado, sofri um monte. Passou alguns anos, passa 5 anos, não quero me envolver mais, não quero ter relacionamento sério. Passa 5 anos, conheço uma outra pessoa. Daí começo a me relacionar com essa outra pessoa e um belo dia, quando essa outra pessoa está muito apaixonada, ela chega e fala: meu amor, meu amorzinho, eu amo você. A entrada, eu escutei: meu amor, meu amorzinho, eu amo você. Eu filtro generalizando. Toda mulher que falou: meu amor, meu amorzinho, eu amo você, me abandonou, me deixou, eu sofri e fiquei arrasado. Eu crio uma representação interna da realidade que essa nova namorada é igual à anterior. Isso vai afetar o meu estado emocional. Eu vou ficar com medo, eu vou ficar com receio. E vai afetar o meu comportamento. Eu vou ficar extremamente agressivo. Eu vou sempre estar afastado. Por quê? Eu estou com medo desse relacionamento. E isso vai afetar a minha experiência futura. É isso que esse desenho quer explicar. Então, uma experiência do passado, de um relacionamento do passado, influenciando, de certa forma, prejudicando o relacionamento presente e até mesmo o relacionamento futuro, por causa dos filtros. Então, o filtro, se ele deforma, se ele generaliza ou se ele elimina a realidade, ele é problema. O filtro é bom se ele torna mais claro a realidade, mas se ele faz isso, ele vai prejudicar a sua experiência. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado de não trazer para o presente as dores da experiência passada. Traga o aprendizado. Traga o que você cresceu, o que você aprendeu, o que aquilo te proporcionou. Porque toda experiência que a gente considera boa ou ruim trouxe algo para nós, fez a gente evoluir. Então, isso sim ou sim. Então, não permita que a dor prejudique a experiência presente e futura. Aqui eu coloquei, os sentidos que a gente já conversou, os 5 sentidos, que é por esses sentidos que a gente se conecta com o meio externo. Os 5 sentidos. E aqui é algo que vai vocês conseguirem entender aonde a programação neurolinguística vai influenciar. Toda a nossa ação e reação é consequência de um pensamento ou do processamento do sistema nervoso. Então, em PNL a gente fala que é tudo fruto de um pensamento. Então, toda ação é fruto de um pensamento prévio. Só que nem tudo é um pensamento, tem algumas coisas, algumas ações e reações, é apenas um processamento. Vocês vão entender em quais circunstâncias é assim. Então, eu tenho os estímulos. O que vão ser os estímulos? Tudo aquilo que vai estimular meu sistema sensitivo ou proprioceptivo. Não necessariamente vão resumir aqui os sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar, que eu vou me conectar. Esses estímulos externos vão influenciar. E eu vou captar tudo isso e vou processar. Ou vou processar com pensamento, como o exemplo que eu dei, ou eu vou simplesmente fazer um processamento simples. Pegar um exemplo: dor. Eu estou pisando num prego.
vou ter um estímulo nervoso de dor que vai até a coluna, e na coluna mesmo ele vai dar uma resposta reflexa, ou seja, é um processamento de que, opa, tá pisando num prego, dor, tira o pé. E a coluna mesmo processa essa informação e manda uma resposta, tire o pé, que é a ação de você tirar o pé. Então nem tudo vai para eu processar, pensar, refletir. Então, alguns é só um processamento do sistema nervoso, outros realmente é um pensamento cognitivo e que vai desencadear uma ação, uma reação. Aonde entra a programação neurolinguística, aonde entra a hipnose, aonde entra a meditação ou a atenção plena, que é o mindfulness, que a gente vai estar conversando ao longo do tempo. Nesses dois pontos, o estímulo para o pensamento, essa setinha ali, é onde estão os filtros. Então, eu recebi um estímulo, eu filtrei e depois eu pensei, eu processei. Então, se eu conseguir fazer com que meus filtros sejam melhores, que meus filtros não deformem a realidade, eu vou conseguir desenvolver bons pensamentos, boas ideias, vou refletir melhor sobre a situação e, consequentemente, vou ter ações e reações mais adequadas. Então, a meditação, a hipnose, a auto-hipnose que a gente conversou, vai estar ajudando não só no processamento e no pensamento em si, mas também vai estar contribuindo para olharmos com mais atenção, com mais carinho, o filtro, as crenças, os valores, os princípios. Vai fazer com que a gente vai se libertando dessas máscaras, da persona. Ah, mas persona então não é boa, ou o filtro não é bom. Tudo tem o seu porquê, tudo tem uma necessidade. Mas nós não podemos ser nossa persona. A gente tem que permitir florescer, expor nosso eu, nossa essência. Porque somente assim você vai conseguir ver com leveza a vida. E vai ficar feliz diante de pequenos gestos, pequenas coisinhas. Então, aí que vai estar toda a diferença. Aí que você vai conseguir contemplar o melhor da vida, que é o que eu coloco, que é voe e viva o extraordinário. Então, voe, se liberte, se desconecte dessas amarras, como até a Neia colocou ali, né, que ela se libertou das crenças limitantes. Então, se liberte dessas crenças limitantes que impedem de você viver o melhor da vida. Não permita que as dores e os traumas criem cada vez mais barreiras, cada vez mais ilusão, cada vez mais névoa entre o que você é e o que você está vendo. Porque somente assim você vai conseguir expor o seu melhor, expor quem você é, a sua essência. Então, esse era o objetivo de hoje, conseguir fazer com que vocês enxergassem como que a gente se conecta com o meio externo, como que a gente vê as experiências e como as experiências influenciam as experiências presentes e futuras e como a gente acaba perdendo a oportunidade. E não é só através desses sentidos que a gente é impactado, mas é também através desse sentido que a gente impacta, porque a gente fala, a gente enxerga, a gente mostra, a gente também influencia as pessoas através dos sentidos. Então, tudo isso, através das imagens, né, que nem aqui eu coloquei imagens para vocês. Então, a gente se comunica com o meio também através desses sentidos. A gente recebe informação com os sentidos e transmite também com os sentidos. Então, tudo isso tem um impacto, direto ou indireto, consciente ou inconscientemente, na forma que a gente conduz nossa vida, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente vive. Então, isso é extremamente delicado. E cuidem com isso. Cuidem para não perder as oportunidades que a vida traz de ser feliz, de ser alegre. Porque normalmente o pessoal fala, nossa, Joaquim, você sempre está animado, acorda de manhã animado. Sim, eu tenho tudo o que eu preciso e muito mais, na verdade.
Lógico, quero mais, com certeza. A gente está aqui para aproveitar o melhor da vida. E quanto mais a gente puder aproveitar, com certeza a gente deve aproveitar e deve buscar. Se somos imagem e semelhança do divino, se somos uma centelha de luz, a gente merece o melhor da vida. E com certeza o Criador, a energia cósmica, cada um dá um nome, Deus, quer que a gente tenha esse melhor da vida. E para isso a gente tem que conseguir aflorar o melhor que a gente tem, o nosso eu interior. E uma forma de conseguir acessar com certa facilidade é com a hipnose. Com a hipnose você consegue atingir sua mente inconsciente, conectar com o seu eu, conectar com a sua essência. Então, ali que você vai começar a se conhecer mais e aprofundar com o que há de melhor. O melhor da vida é você poder ser você mesmo, ser feliz sendo assim, não ter que se moldar para atender às expectativas dos outros, e sim não ter mais essa névoa que impede de você ver o reflexo seu no outro e na natureza e ao seu redor. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Alguém ficou com dúvida? Alguém entendeu? Gostaram dos meus slides? Eu achei que não ia dar certo, achei que a fotinho ia ficar em cima. Lógico, algumas imagens eu sabia que eu coloquei a imagem inteira, mas eu queria que conseguissem enxergar melhor ali com a fotinho separada. E se alguém tem alguma pergunta, vamos ver se tinha. Aqui não está aparecendo que alguém perguntou. Eu vi que bastante gente chegou, a Ju, a Claudete, a Neia que falou. Também acredito que somos luz. Eu acho muito lindo a filosofia tolteca, essa forma que eles colocam que, na verdade, diferentes povos trabalham, né, com essa questão de que somos uma centelha do divino, que somos um reflexo do que o universo, uma gota no oceano, né? E eles colocam de uma forma muito linda e que quando você entende a metáfora, né? A névoa entre o espelho e você consegue entender isso, que é simples, mas não é fácil, né? Que isso também, às vezes, Joaquim, é fácil? Não, é simples, mas não necessariamente é fácil. E outra coisa também que, para as minhas alunas, que muitas já superaram muitos desafios, que é algo que eu sempre coloco. Eu consegui vislumbrar o melhor de mim, vislumbrar o melhor ao meu redor. E subir um degrau na escala evolutiva, digamos. Eu estou mais pleno. Só que nesse novo degrau, daí entra Hermes Trismegisto, e a gente vai estar falando no futuro sobre os princípios herméticos. Um dos princípios é, assim como está em cima, está embaixo. O que é isso? Eu evoluí um degrau, agora estou um degrau acima nessa escala evolutiva de crescimento, de desenvolvimento. Só que nesse patamar vão surgir novos desafios. E que às vezes você vai pegar e falar, nossa, não acredito, eu tinha superado a raiva, eu tinha superado os medos. Só que agora vão surgir novos medos, diferentes raivas, diferentes situações, diferentes circunstâncias com outras pessoas que vão, digamos, desafios desse novo patamar. E daí você vai se sentir assim, nossa, mas eu achei que eu tinha crescido. Não, você cresceu, só que agora surgiram novos desafios e você tem que aprender, superar, crescer, tirar esses filtros, essas névoas que surgem para seguir mais um degrau para o próximo nível. Porque os desafios vão surgir ao longo dessa caminhada, subindo esse degrau, subindo esse morro. Então, quando você chega lá em cima, vai surgir outro desafio e que vai fazer você pensar, nossa, mas eu tinha superado o medo. Sim, você tinha superado aquele tipo de medo quando você estava lá naquele degrau lá embaixo. Agora é um novo medo, um novo desafio, onde você precisa aprender novas habilidades. Então, cada degrau tem novos desafios. Então, não
Não desanimem caso surgem novos desafios. É natural, é parte do processo evolutivo a gente passar por novas experiências e novos desafios. Então, repete. O slide do coração, colocar de novo? Então, eu vou colocar lá o slide do coração. Opa. Vamos achar o slide do coração. Aqui. A fala. Então, o que a gente busca com as personas é ser percebido, notado, admirado e, sobretudo, amado. Mas não, a gente está querendo, entre aspas, o amado, porque você está deixando de ser quem você é para receber o que entende como amor. Então, isso que a gente tem que cuidar. Porque é a principal busca. Mais do que o poder, o dinheiro, aqueles que eu coloquei anteriormente, é esse aqui. Ser visto, notado, admirado e, sobretudo, o amado. Mas daí não está sendo o amado de verdade. A pessoa não está amando quem você é. E sim a pessoa que você está se tornando para ser percebida, aceita e amada por ela. Então, você se moldou para atender a expectativa do outro. Então, daí você vai estar vazio, porque não está sendo você. Você encobriu o seu eu com um monte de névoa. Você encobriu o seu eu com uma persona, com uma máscara, para atender a expectativa de outra pessoa. Atender o que o outro desejava de você. E não quem você é. O Renato gostou. Que legal. Gratidão, Renato. Vamos ver. Se alguém ficou com alguma dúvida. Ainda a gente tem um tempinho para tirar algumas dúvidas. Borba entrou. Eu acabei abaixando a música antes, que achei que estava meio alto. E gostaram dos slides? Acharam que ficou mais dinâmico? Ficou mais interessante? E aí me digam o que vocês acharam. Se vocês preferem dessa forma, que eu vou mostrando passo a passo, ou só eu falando aqui com vocês. Até eu vou colocar, parar de compartilhar para parecer maior aqui para vocês. O Gustavo do escritório, eu imaginei que era você. Parceiro. Minha prima, Ilza Neiva. A Neiva é a irmã que eu não tive. Ela, sempre que eu vivia grudado com ela nas férias. A Ju, minha aluna que está no Mato Grosso do Sul. Detalhe, antes que caia a nossa live, né? Que quando dá. Monte de coraçãozinho, gratidão de coração. Eu fico muito feliz de saber que fez sentido para vocês. Então, antes que caia, hoje a gente fez na sexta-feira, como eu havia comentado, em respeito ao feriado. Eu sei que muitas das minhas alunas são católicas e guardam o feriado. Então, em respeito às minhas alunas católicas, a gente transferiu para sexta-feira. Mas semana que vem, retornamos para a quinta-feira, às 20 horas. Orgulhei. A Neiva, minha prima, fonoaudióloga amada. E a gente retorna quinta-feira, nossa live, como sempre. O tema, eu estava vindo na mente a todo momento a respeito dos ciclos da vida. Eu acho que nunca compartilhei nenhum treinamento sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu estava
pensando em voltar com hipnose. Então, vou deixar esse final de semana para meditar, refletir a respeito e com base nisso a gente vai definir. Daí, definido o final de semana, eu aviso vocês se a gente vai falar sobre os ciclos da vida ou se a gente vai falar sobre a hipnose. Daí, trabalhar outros pontos da hipnose, outras características, fazer transe hipnótico, porque eu sei que minhas alunas amam, e meus alunos também, que tem o Renato aí, que é aluno e que fez os treinamentos também. Então, aí a gente define, eu converso com vocês final de semana. E eu queria saber, aqui a Silvana respondeu, muito bom com slide. Então, depois a gente começa a fazer com slide. E eu acho o slide um recurso muito legal, porque eu sou visual. Isso também no futuro a gente vai conversar sobre sistema representacional, como a gente se comunica com o meio. Hoje a gente conversou sobre como o meio influencia a gente, sobre como a gente recebe as informações do meio, como isso vai influenciar a forma que a gente vê a vida. Mas também tem a forma que a gente se comunica. E eu sou extremamente visual. Então, eu acho que contribui. Sei que tem pessoas que gostam só de ouvir, mas tem pessoas que acabam interagindo e compreendendo melhor com imagem. Então, se foi válido, maravilha. A Tássia mandando coraçãozinho, gratidão. A Leda Copini mandou os coraçãozinhos, gratidão de coração. Gratidão por todos. Sexta-feira à noite. Poderiam estar na balada? Não poderiam estar na balada. Mas poderiam estar descansando. Amanhã é sábado. Poderiam estar com a família, assistindo um filme. E estão aqui comigo, compartilhando 1 hora da vida de vocês. Então eu me sinto honrado. Até hoje eu compartilhei no Stories algo que eu fiquei muito contente. Um aluno de 5 anos atrás, a gente fez o treinamento numa cooperativa e aí mandou uma mensagem ontem à noite que eu não imaginava. Sei que as meninas, muitas que estão aqui, já me mandaram muitas mensagens. Eu já levei xingão hoje à tarde porque eu não postei as mensagens delas, mas é que antigamente eu não postava as mensagens e muitas pessoas sabem que eu era bem reservado e não colocava as mensagens, mas agora eu vou começar a postar as mensagens que eu recebo. Eu sempre me senti honrado por cada mensagem que eu recebi, por cada carinho que eu recebi. E a Silvana me manda mensagem. Nossa, tem tantas meninas. Que eu não posso esquecer a Tati, que daí eu acho que ela já saiu porque ela está na faculdade. Mas a Tati sempre me mandou mensagem também. Então todas as meninas me mandam mensagem. Eu sou muito honrado por isso. Renato, gratidão, Renato. A Claudete, saudades. Também saudade do presencial, né? O treinamento presencial é incrível, é maravilhoso. Mas a gente vai estar fazendo aqui online. Vamos fazer hipnose, vamos fazendo... Cada dia a gente faz um pouquinho, algo diferente, e a gente vai conseguir construir algo muito bom. O objetivo é que vocês consigam entender como tornar a vida mais fluida, como vocês alcançarem a vida extraordinária, que é o que eu sempre coloco para as meninas. Dor, traumas, todo mundo passou, passa, todo mundo tem alguma história de vida marcante, mas a gente tem a possibilidade de transformar tudo isso em algo maior, em algo melhor, e refletir isso na vida de outras pessoas. Nosso tempo está acabando. O Instagram já está me avisando que temos 50 segundos. E fiquei muito contente, honrado de ter vocês aqui comigo. Saudade de todas vocês, de todos vocês que têm meus alunos também. O Renato sempre aqui comigo. As meninas da Lara, as meninas da Copacol, as meninas da Cevale. Gratidão de coração. E nos vemos quinta-feira, às 20 horas,
para a nossa live da semana. A gente vai estar sempre falando sobre programação neurolinguística, hipnose, meditação e voar e transformar nossa vida. Voe e viva o extraordinário. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Gratidão. Beijão. Tchau, tchau.